Olá, gente! Então, agora a gente vai continuar com as reações de compostos orgânicos. Então, reações de alcanos, alcenos e alcinos, vocês já viram, e agora a gente vai continuar com compostos aromáticos. Para isso, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os compostos aromáticos. Então, esses compostos aromáticos são compostos que se assemelham ao benzeno. O benzeno é dos compostos aromáticos o mais conhecido, mais importante, mas tem outros compostos que atendem alguns critérios e por isso que são classificados como aromáticos também. Quais são esses critérios? O primeiro deles é que eles são altamente insaturados e essas insaturações elas são alternadas. Então a gente tem ligações duplas alternadas que vai fazer com que ocorra o fenômeno de ressonância. Além disso, ele apresenta uma estrutura planar e cíclica. Então, para ser um composto aromático, ele tem que ser um ciclo, onde vai ter essas duplas alternadas, onde vai ter deslocalização de elétrons π. E por que ele é planar? Porque cada um daqueles carbonos que estão no vértice é um carbono sp2. Sendo sp2, a gente sabe que a geometria é trigonal plano, então tu vai ter todos esses 6 átomos de carbono formando esse hexágono, e aí como todos eles são planares, vai formar um plano com esses 6 carbonos. Eles sofrem reações de substituição. Então, apesar de serem altamente insaturados, eles não vão sofrer as reações de adição, como a gente viu bastante em alcenos, mas ao invés disso vão ser reações de substituição. Vai sair o hidrogênio do anel aromático e no lugar desse hidrogênio vai entrar aquele outro ligante que está substituindo. E possui nuvens cíclicas de elétrons π deslocalizados. Significa o quê? A gente vai ter o plano dessa molécula do aromático, e aí a gente vai ter nuvem eletrônica, nuvem de elétrons acima e abaixo, que vai ser esse plano de elétrons π. Por isso que vai ter essa possibilidade de reações, que são as reações de substituição, elas são do tipo eletrofílicas, porque tem exposição de elétrons em função desse anel de elétrons da deslocalização das ligações π. Além disso, para que seja aromático, ele tem que atender à regra de Hickel. O que é a regra de Hickel? É essa regra, essa equação que está apresentada aqui. Ó. Número de elétrons igual a 4n mais 2, com n o número inteiro. Então, se a gente tiver um n igual a 1, a gente vai ter que o número de elétrons tem que ser 6. Então, se tiver 6 elétrons π nesse composto, atendendo essas premissas, então, cíclico, ligações π alternadas, se tiver 6 elétrons nessas condições, a gente vai ter um composto aromático. Então, olha só, no benzeno, o que a gente tem de elétrons em orbitais π? A gente tem 2, 4, 6. Então, atende a regra de Hickel. Depois disso, o próximo número seria com 10 elétrons, e aí substituindo a equação. Então, vamos ver só alguns exemplos, né, além do benzeno, outros compostos. Então, aqui, com 5 carbonos, quantos elétrons a gente tem? Aqui a gente tem um cátion, aqui a gente tem um radical livre, e aqui a gente tem um ânion. Então, aqui, o cátion, pensando na formação dele, né, então aqui tinha uma ligação covalente, essa ligação sofreu um rompimento que foi um rompimento heterolítico. Esse carbono aqui, ele perdeu o par eletrônico da ligação covalente, por isso que ele ficou com uma carga positiva. Então aqui o que a gente tem de elétrons? 2, 4. Nesse outro caso, a gente tem um radical livre. Nesse radical livre, aqui na ligação que foi rompida para a formação desse radical livre, aqui a gente sofreu um rompimento que foi do tipo homolítico, ficou um elétron com esse carbono e o outro elétron com o outro ligante que saiu. Então, quantos elétrons a gente tem aqui em orbitais π? A gente tem 2, 4, e aqui a gente não vai ter um 5 aqui, o quinto, né, está num orbital p puro. E aqui a gente tem o que? Isso aqui é um ânion. Então, aqui, se é um ânion, eu tenho nesse carbono aqui, no orbital, os 2 elétrons. Então, 2, 4, 6. Atendeu a regra de Hickel. Então, esse aqui é um ânion aromático, é um composto aromático. Assim como aqui, olha nessa situação, aqui a gente tem um composto. Esse composto, saindo o hidrogênio na forma de H+, então sai o hidrogênio, numa cisão heterolítica, sai 100 elétrons, então fica o par eletrônico da ligação covalente com esse carbono aqui. Quantos elétrons a gente tem aqui? A gente tem 2, 4, 6, 8. 8 não atende a regra de Hickel. Agora, se sair um ânion,
do hidrogênio, o hidrogênio sair levando o par eletrônico dessa ligação, o que vai acontecer? Aqui eu tenho um carbocátion, e esse carbocátion aqui eu tenho 2, 4, 6 elétrons, atende à regra de Hickel. Então, esse aqui é um cátion, né, um cátion aromático. Esse composto aqui, esse cátion aqui, ele é utilizado como catalisador. Então, tem vários trabalhos de uso ao invés de usar ácido de Lewis junto com metais para formar os ânions de ácidos de Lewis, se utiliza a utilização desses compostos, tipo esse cátion aqui, vai formar, junto com o ânion de ácido de Lewis, vai formar um composto estável e é utilizado como catalisador orgânico. Mas a gente não vai utilizar ele nas nossas reações, tá? É só para vocês conhecerem. Bom, além disso, né, dessas estruturas, o que a gente tem em relação aos aromáticos? Mas para explicar a questão da estabilidade dele. Então, aqui a gente tem isso aqui que é um diagrama de energia. Nesse diagrama de energia, a gente tem que, se for um ciclo hexano. Sempre quanto mais próximo tiver aqui da base, quer dizer, quanto menor a energia, mais estável o composto é. Então, menos ele vai reagir. Aqui no ciclo hexano, esse primeiro aqui, considerando ele como sendo uma base, o valor base assim, de energia, comparando com ele, se for aqui um ciclo hexeno, essa ligação aqui é uma ligação que ela pode sofrer uma reação de adição. E a energia de hidrogenação, transformar nesse aqui, a diferença de energia entre os dois, é de 28,6 quilocalorias por mol. Então, ele já é mais reativo do que esse aqui. Se tiver duas ligações duplas, então, ou nessa posição ou nessa outra aqui, a gente já tem 56, 52,2, e aí pensa assim, ó, cada ligação dupla, tu tem uma energia associada para romper essa ligação no momento que tu está fazendo uma hidrogenação. Quando tu tem 3, se a gente fosse seguir uma lógica desse tipo, e sem considerar que acontecesse o fenômeno de ressonância, o que seriam esses 3? A gente ia ter aqui as ligações π, que são ligações menores, as ligações duplas, e aqui as ligações simples, que são ligações maiores. Se não ocorresse o fenômeno de ressonância, essa aqui seria a estrutura desse ciclo hexatrieno. Né, as ligações duplas, menores, ligação simples, maior. Só que como a gente tem o fenômeno de ressonância, o que acontece? Acontece uma estabilização. Olha que a energia do benzeno, ela é menor do que o do ciclo hexatrieno. Por que isso? Justamente porque ele está estabilizado pelo fenômeno de ressonância. Acontece essa deslocalização. E todas as distâncias interatômicas entre os carbonos são iguais, certo? Então, isso aqui, essa energia aqui, essa diferença entre aquilo que seria o ciclo hexatrieno e o que é a energia do benzeno, é justamente essa energia de ressonância, que é o que a gente fala, que quando acontece o fenômeno de ressonância, acontece uma estabilização da molécula. Bom, agora só para a gente ver a estrutura e entender a estrutura planar do benzeno. Olha só, aqui a gente tem todos esses carbonos aqui, são carbonos sp2. Nesses carbonos sp2, a gente tem como geometria trigonal plano. Quais são esses trigonal plano? Aqui são os 3 orbitais sp2, um ligado com esse carbono, um ligado com esse outro carbono e o outro ligado com o hidrogênio. E aqui, perpendicular ao plano, a gente tem um orbital p puro que tem um elétron desemparelhado. E aí, o que vai acontecer? Quando forma esse ciclo, pensa que todos esses carbonos têm um orbital p puro com um elétron desemparelhado. E aí, aquilo que seria o compartilhamento aqui, ligação dupla, aqui ligação dupla e aqui ligação dupla, ela fica deslocalizada e ela fica alternando de uma distância, um espaço aqui, um orbital π, que seria entre dois carbonos, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Então, todas as ligações, elas ficam trocando de lugar. E aí, por isso, que a gente faz essa representação aqui, ó, mostrando um plano, né, como se fosse um anel, é mais ou menos como um spinner ou um ventilador, que se a gente está com aquilo parado, a gente consegue enxergar todas as hélices. E no momento que aquilo gira em alta velocidade, a gente enxerga como uma formação de um círculo. Então, essa é a ideia dessa representação, que onde tu tem os elétrons, tu tem ali um círculo, onde tu tem uma região de probabilidade de elétrons. A gente também pode observar assim, olha, então aqui a figura planar,
do benzeno com as regiões, né, onde tu tem carga elétrica, carga eletrônica, né, em função dessa deslocalização de orbital π. E fazendo esse tipo de representação, sempre o vermelhinho é onde está mais carregado negativamente. Então, aqui mostra onde tem uma região de probabilidade de elétrons. E é por isso que os aromáticos sofrem reações de substituição eletrofílica. O fato de ter essa exposição eletrônica faz com que, se tiver uma espécie que é uma espécie deficiente de elétrons, um eletrófilo, ele vai se atrair no anel aromático e vai se ligar aqui onde tem elétrons disponíveis. Certo? Bom, então agora a gente começa a ver sobre obtenção de aromáticos. Os aromáticos, industrialmente, eles são obtidos a partir do petróleo. O grande volume de compostos aromáticos são de frações do petróleo. Então, você pega as frações do petróleo separa e tem algumas regiões que oferecem um petróleo que é rico em aromáticos. Também tem alguns que são obtidos a partir do carvão vegetal ou mesmo de acetileno, depois se faz outras reações, e por síntese orgânica. Essa de síntese orgânica é principalmente os aromáticos de cadeia maior. Então, quando tem uma cadeia mais complexa de compostos aromáticos, se faz a partir de compostos mais simples e se faz reações para obtenção desses aromáticos. Agora, as reações que a gente vai utilizar como obtenção de aromáticos são essas três. Trimerização do acetileno, essa primeira, em que a gente tem um acetileno e transforma em benzeno. A desidrogenação de alcanos, em que a gente vai ter ou hexano ou heptano, e o hexano, quando fizer a desidrogenação, vai ser transformado em benzeno, e o heptano em tolueno. E esse método, que é o método de Mitscherlich, acho que é assim que se fala, ele é semelhante àquele método de Dumas que a gente viu para alcanos, em que a gente tem um sal de sódio, e aí quando reage com cal sodada, sai toda a parte do carboxilato, e aí sobra a cadeia do benzeno. Então aqui equacionando, né, essa primeira, que é a trimerização do acetileno, que você já conhece. Essa segunda, então a gente tem a desidrogenação aqui do hexano, vai juntar as duas pontas, e aí vai sair moléculas de hidrogênio, por isso que é chamada de desidrogenação. E se for o heptano, a gente vai ter como produto o tolueno. E esse último método, se a gente tiver sal de sódio, reage com cal sodada, e aí nessa reação forma o benzeno, então sai toda essa parte aqui do carboxilato e carbonato de sódio. Bom, agora as reações dos aromáticos. Então, a gente vai ter três grupos de reações, as reações de adição, de substituição e de oxidação. Começar com as reações de adição. Então, as reações de adição são reações de hidrogenação. Essas reações de hidrogenação com qualquer composto aromático, na presença de um desses catalisadores, níquel, paládio ou platina, e aquecimento, tu vai ter a hidrogenação das ligações duplas. Então, aqui a gente tem um exemplo, o benzeno sendo transformado em ciclohexano e o tolueno em metilciclohexano. E esse segundo método, segundo tipo de reação de adição, é a halogenação. Essa halogenação, dessa forma, como reação de adição, acontece apenas com benzeno. Tu adiciona cloro na presença de luz e vai acontecer, assim como na reação de hidrogenação, que romper as ligações, aqui também rompe todas as ligações π, e aí entra os cloros no lugar desses hidrogênios. No lugar não, desculpe. Nas reações de adição. Então, adiciona no lugar da ligação π e vai entrar um cloro em cada uma dos carbonos da ligação π. O hexaclorobenzeno é um dos compostos mais tóxicos produzidos pelo homem. Então, ele já foi bastante utilizado como agrotóxico. Foi proibido depois que se descobriu, né, que além dele matar os bichinhos, ele também provocava bastante problemas à saúde das pessoas, muito cancerígeno, e ele foi proibido em muitos países, mas tem alguns lugares que ainda se utiliza, né,
Por exemplo, aqui no Brasil, tem alguns lugares que ainda se utiliza, existe depósito de BHC, então depois que ele foi sendo restrito sua utilização, tinha várias fazendas e empresas que tinham estoque desse material, e aí esse estoque ficou ali, né, parado. Aí é onde começa a surgir aquele tipo de mercado que é o mercado ilegal ou o mercado negro. Assim, eles estão ali e aí a gente, né, volta e meia, tem algumas batidas, né, do Ministério da Agricultura encontrando, né, a utilização de BHC ainda, apesar de ter sido fortemente recomendado que não se utilize mais. Bom, então voltando para as reações, agora a gente vai ver as reações de substituição. Então, o mecanismo dessas reações de substituição são reações de substituição eletrofílicas. Então, espécies deficientes de elétrons vão atacar o anel aromático onde tiver maior densidade eletrônica. No caso do benzeno, essa densidade eletrônica ela é homogênea. Né? Todos os carbonos são equivalentes, não tem uma maior densidade eletrônica em um carbono ou outro. Agora, quando a gente tem substituição, não é um benzeno, mas é um derivado do benzeno que tem um substituinte, esse substituinte ele vai direcionar, então, para que a reação aconteça em uma posição específica. E aí a gente chama ele de dirigente. Ele vai dirigir, direcionar em que posição tu vai ter uma maior densidade eletrônica e é onde vai acontecer essa substituição eletrofílica. Então, nesse sentido, a gente tem dois tipos. A gente tem os ativadores. Os ativadores, olha só, eles direcionam para acontecer a substituição em posição orto e para. Então, se for uma monossubstituição, vai ter uma mistura de orto e para. E se for uma substituição completa, vai ser nas duas posições orto e na posição para. Daí a gente vai ter aqui substituição de 3 hidrogênios na substituição completa, quando o ligante que já está aqui é um ligante classificado como ativador, que são essas classes aqui. Então, substituintes alquila, hidroxila, derivados de o nitrogênio, pode ser tanto amina, pode ser um NH2, pode ser NH com R, então, dependendo aqui, pode ser amina substituída ou não, éteres, éster, então esses grupos, né, e os halogênios são classificados como ativadores ou ligantes orto para dirigentes. E os desativadores, eles favorecem a substituição na posição meta. Então, se for uma monossubstituição, vai sair um hidrogênio na posição meta e vai entrar ali o outro ligante. E se for uma substituição completa, nas duas posições meta. Então, sai 2 hidrogênios para a entrada desse outro ligante. E aqui a gente tem quais são esses exemplos de desativadores. Qual é a regra que a gente tem aqui? Os desativadores, eles retiram densidade eletrônica do anel. Por isso que se chama desativador. No momento que eles retiram densidade eletrônica, além de direcionar para que aconteça nas posições meta, ele faz com que a reação de substituição seja mais lenta. E um ativador, que são esses ligantes orto para dirigentes, eles doam densidade eletrônica para o anel. E como eles doam densidade eletrônica, eles favorecem essa reação de substituição e ela vai ser mais rápida. Então, aqui só para entender o mecanismo, né? Como é que funciona um ligante ativador ou um orto para dirigente? Esse ligante ativador, como é que ele vai doar a densidade? Se for um substituinte alquila, ele vai doar a densidade eletrônica através do fenômeno de efeito indutivo. Agora, se for um que tem par não ligante, como nitrogênio, oxigênio, halogênio, ele vai doar essa densidade eletrônica como? Formando uma ligação dupla aqui com o carbono onde ele está ligado, e aí no momento que ele formar essa ligação dupla, olha só, a gente vai ter formação de cargas. Aqui eu tenho um composto neutro. Só que no momento que os elétrons vêm aqui e formam a ligação dupla com esse carbono 1, esse carbono 1 ele não vai ter 5 ligações. Então, se aqui ele está formando uma ligação dupla com esse nitrogênio, tem uma simples e uma simples, essa ligação π ela é rompida. E por isso que tem essa flechinha mostrando que os elétrons da ligação π, eles vão para esse carbono aqui, que é da posição orto. Porque aqui
tá vindo elétrons do nitrogênio para cá, formou uma dupla, e aí aqui os elétrons dessa dupla vêm para cá. E aí a gente tem como resultado a formação de uma carga negativa nessa posição, então fica com o par eletrônico aqui que era da dupla, e positiva lá no nitrogênio. No momento que aqui eu tenho essa ligação, esse par eletrônico aqui, o que é o próximo movimento eletrônico? Esse par eletrônico, ele vem aqui e forma uma ligação. Ele estava num espaço aqui, que era um orbital, um espaço de orbital não ligante, vem para cá, e aí ele vai ocupar o espaço de ligação π entre esses dois carbonos aqui, o carbono 2 e o carbono 3. E aí forma essa ligação dupla. Só que para formar essa ligação dupla, novamente, aqui, essa ligação dupla aqui, os elétrons são repelidos e vêm para esse carbono, formando essa carga negativa na posição para. Aí, um próximo movimento, os elétrons vêm para cá, formando essa ligação π aqui, e os elétrons dessa ligação vêm para cá, formando o negativo aqui nesse carbono. Depois que forma o negativo aqui nesse carbono, o que acontece? O par eletrônico vem para cá, entre o carbono aqui e essa outra volta, seria o novo 1 e 2, né? Mas fazendo a volta aqui seria esse quinto e volta, o sexto e voltando para o primeiro carbono. Vem para cá, formando a ligação, e aí o par eletrônico volta lá para o nitrogênio. E aí no momento que ele volta para o nitrogênio, a gente tem a formação dessa estrutura original aqui. E aí o que acontece? Os elétrons eles ficam saindo do nitrogênio, vai acontecendo todo esse movimento aqui assim, e volta lá para o nitrogênio, o par eletrônico dele. E aí com isso a gente tem esse fenômeno de ressonância caracterizado por ter regiões com maior carga negativa, que são as regiões orto e para. Olha só, tá vendo que quando faz esse ciclo aqui surgiu uma carga negativa? Então, em um determinado instante, um par eletrônico ficou ali no carbono orto, nesse carbono 2 aqui. E aí continua, né, a movimentação de ressonância. Em um determinado instante, o par eletrônico está aqui no carbono para. Aí continua o movimento, em um determinado instante, está aqui nessa outra posição orto. Então, por isso que na representação dessa molécula, a gente indica densidade negativa aqui na posição para e aqui nas duas posições orto. Se a reação de substituição é uma reação de substituição eletrofílica, onde é que esse outro ligante vai se atrair, onde é que ele vai atacar? Onde tiver maior exposição de elétrons, que são essas posições, negativa aqui, orto e para. Certo? Então, é assim que funciona o mecanismo, uma reação, quando a gente tem o ligante orto para dirigente, ele vai atacar ali naquelas posições. Agora, se a gente tem um ligante, que é um ligante metadirigente, o que é um metadirigente? É um que retira densidade eletrônica. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse grupo nitro. Então, o grupo nitro, a gente tem um oxigênio, né, 2 oxigênios ligados com nitrogênio e são 3 átomos bastante eletronegativos. E aí o que acontece? Nesse grupo nitro aqui, o oxigênio ele atrai o par eletrônico para ele, o par eletrônico que ele está fazendo a ligação covalente com o nitrogênio, e aí com isso o nitrogênio atrai o par eletrônico desta ligação π. E aí vem para cá, formando essa ligação dupla aqui, nitrogênio e o carbono. Se ele atraiu o par eletrônico para cá, então aconteceu uma cisão dessa ligação π, e nessa cisão, esse carbono aqui ficou sem elétrons, por isso que ele ficou com carga positiva. E como ele ficou com carga positiva aqui, a gente tem aqui elétrons desse orbital π, ele é atraído por essa carga positiva, então aqui vem os elétrons para cá, e aí esse aqui fica positivo. Se esse aqui está positivo, os elétrons daqui vêm para cá, e aí esse aqui fica positivo. E assim por diante. Então, o que está acontecendo agora quando a gente tem esse tipo de ligante? Observem que nas posições orto e na posição meta, a gente tem instantes com carga positiva. Se uma espécie, que é uma espécie eletrofílica, vai reagir com esse composto aromático, ele não vai reagir aqui nas posições que tem densidade positiva. Ele vai reagir nessa outra posição meta, que é a que não fica. Ó, em nenhuma das estruturas canônicas a gente tem informação de carga positiva na posição meta. E é por isso que na posição meta é a que vai acontecer a reação. Olha só, esse aqui ele é chamado de desativador.
Por que ele é desativador? Tá vendo que aqui não tem exposição eletrônica, né? Na verdade, como no anterior. No anterior, a gente tinha aqui, ó, carga negativa, carga negativa. Então, tinha maior oferta de elétrons, por isso que essa reação ficava mais rápida com esse tipo de ligante que doa a densidade eletrônica. Nesse caso, como ele retira a densidade eletrônica, a gente está reagindo na posição meta, porque a reação é onde não tem densidade positiva. Por isso que ela acaba sendo mais lenta, não é porque ali é onde tem maior oferta de elétrons, é só onde não tem, tem menor deficiência, né, do que os outros. Certo? Bom, então essas reações de halogenação. De halogenação não, de substituição. Então as reações de substituição, agora elas vão acontecer sempre saindo hidrogênio e entrando um outro ligante. Aqui, essa halogenação na presença de luz, quando era reação de benzeno, a gente viu que cloro na presença de luz acontece a reação de adição e aí formava aquele hexaclorobenzeno. Só que se tiver um ligante, esse cloro ele não vai atacar o anel aromático, ele vai atacar o ligante. Então, na presença de luz, sai um hidrogênio daqui para entrar um cloro, e aí o outro cloro vai se juntar com o hidrogênio formando HCl. Agora, se for na presença de ácido de Lewis, olha só, na presença de ácido de Lewis, o que vai acontecer? O cloro, ele vai substituir um hidrogênio do anel, e aí vai formar esse ácido clorídrico, só que o que acontece aqui, ó, tá vendo que antes no benzeno, na presença de luz, acontecia adição? Agora não é adição, agora é substituição. Depois disso, se vai continuar a reação aqui, tem que olhar como esse ligante vai se comportar. Então, nesse caso, é um cloro, é um orto para dirigente. Se essa reação for continuar, vai atacar posição orto, posição para. Se for adição completa, a substituição completa nas duas posições orto e na posição para. Agora aqui, aqui a gente está fazendo com tolueno. Tolueno, esse substituinte aqui é um substituinte alquila. Sendo substituinte alquila, ele é um orto para dirigente. Então, uma monossubstituição, sai hidrogênio da posição orto, sai hidrogênio da posição para. Se fosse completa, duas na posição orto e uma na posição para. Então, a gente sempre tem que olhar este ligante, que tipo de ligante ele é, se ele é um ativador ou desativador. E aí, quando entrar o substituinte, a gente tem que indicar essa posição. Na reação de nitração, então, faltou uma coisa aqui, ó. Nessa reação aqui, que é a reação de halogenação, por que ela tem que ser na presença de ácido de Lewis? O ácido de Lewis, ele é que reage com esse Cl2, e quando ele reage com o Cl2, ele vai formar um ânion que vai ser o AlCl4-. E aqui vai sobrar, como ele vai provocar essa cisão heterolítica no cloro, vai sobrar um Cl+. E esse cátion clorônio é o cátion que ataca o anel aromático. Aqui a gente tem na reação de nitração ácido nítrico com ácido sulfúrico. E aí o que acontece? O ácido nítrico reage primeiro com ácido sulfúrico em uma reação também, que é uma reação de ácido e base de Lewis, em que vai formar o NO2+. Então, o NO2+ é a espécie eletrofílica que vai atacar o composto aromático. Da mesma forma, como a gente tem aqui o tolueno, então vai formar aqui uma substituição na posição orto e substituição na posição para. No caso da sulfonação, a reação é com ácido sulfúrico fumegante. Também o ácido sulfúrico reage com o SO3 e a espécie eletrofílica que vai ser formada vai ser o SO3+. E é esse SO3+, que vai SO3H+, que vai atacar o anel aromático. E no momento que esse cátion SO3H+, atacar o aromático, a gente vai ter, então, as substituições, né, em posição orto e posição para, porque é o tolueno e o ligante é um ligante orto para dirigente. Para a reação de alquilação, então, a alquilação é uma reação em que a gente coloca
substituintes alquila. E olha só, esse substituinte alquila, então aqui a gente está mostrando com cloreto de metila. Pode ser cloreto de etila, cloreto de N-propila, de isobutila, qualquer tamanho. O que vai acontecer é que da mesma forma o ácido de Lewis vai pegar esse halogênio formando um ânion AlCl4-, e aí aqui o cátion formado é que ataca o anel aromático. Essa alquilação pode ser feita tanto com cloreto de alumínio, como cloreto de ferro, cloreto férrico e BF3. Então, qualquer um dos três vai funcionar. E a última reação é acilação. Então, o que é acilação? A gente incorpora um substituinte acila. E aí é bom vocês derem uma olhadinha e revisar o que é o acila. Então, o acila é um substituinte derivado de um ácido carboxílico, em que sai a hidroxila do ácido carboxílico e aí aquele carbono fica com a valência livre. Então, aqui a gente está adicionando, né? Esse caso aqui é um cloreto de acetila, e aí esse cloreto de acetila a gente vai substituir os hidrogênios ali por esse grupo acetil. Bom, aí voltando para a parte de reações, a última que a gente vai ver agora são as reações de oxidação. Então, para a oxidação de aromáticos, nas condições que a gente normalmente utiliza e usa em laboratório, que é permanganato de potássio e dicromato de potássio, o benzeno não oxida. Ele oxida em outras condições, então reação com ozônio, em outras, né, mas que a gente não vai utilizar, a gente vai usar só essas de laboratório, que é permanganato e dicromato de potássio. O que vai acontecer na oxidação de aromático? O benzeno não vai oxidar, mas em um composto que tem uma substituição aqui, esse carbono que está ligado no anel aromático, se tiver um carbono, ele vai ser oxidado a ácido carboxílico, então ele vai virar uma carboxila. Nesse caso, a gente tem o tolueno sendo oxidado a ácido benzoico. E aí, se fosse aqui ao invés de tolueno, fosse um carbono aqui, uma metila aqui e uma outra metila aqui na posição orto. Aí ia formar uma carboxila aqui e a outra carboxila ali onde estava o outro carbono. Então aqui é o ácido benzoico. Se fosse um disubstituído na posição orto, seria o ácido ortoftálico. Se tivesse uma metila aqui, então, e uma outra metila aqui, a gente daí está falando do metaxileno. O que ia acontecer com o metaxileno? Ia formar a carboxila aqui, a outra carboxila aqui, que daí é a estrutura de ácido isoftálico. E se tivesse uma metila aqui e a outra na posição para, então para-xileno, a gente teria como produto o ácido tereftálico. Agora, se a gente tiver uma estrutura que não é uma estrutura que tem uma metila ligada no anel aromático, mas é uma cadeia um pouco maior, o que vai acontecer? Aquele carbono que está ligado no aromático, ele vai virar ácido carboxílico. Agora, o que estiver ligado nele é que vai depender se é primário, secundário ou terciário. Então, se ele for primário, ele vai ser oxidado a CO2. Então, olha, no momento que rompeu, vai romper bem aqui a ligação, esse carbono aqui vira CO2 e esse aqui que está ligado no aromático vira o ácido carboxílico. Agora, se ele não for um carbono primário, ele for um carbono secundário, olha só, aqui eu tenho o carbono do anel aromático, que vai virar ácido carboxílico. Aí, esse carbono aqui, que está ligado nele, é um carbono secundário. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser oxidado a ácido carboxílico, vai virar uma carboxila. Então, ele formou aqui, ó, CH3, aqui virou ácido carboxílico, por isso que formou esse ácido acético. Agora, se for terciário, o que vai acontecer? Esse carbono aqui do aromático vai virar carboxila e ligado nele, aqui a gente tem um carbono terciário. Como rompe essa ligação aqui, aqui esse carbono terciário vai ser oxidado a cetona, certo? Bom, então, essas são as reações de aromáticos. Obrigada pela atenção de vocês e se tiverem dúvida, mandem mensagem, né, pelos canais que estão disponibilizados para vocês. Bom estudo!